Hoje você vai aprender a fazer um ensaio restaurador. Mas você já ouviu falar sobre isso? Talvez você já tenha ouvido a palavra mock-up, um termo em inglês utilizado para denominar o ensaio restaurador. A finalidade deste ensaio é de fazer o diagnóstico estético e funcional antes de realizar a reabilitação efetivamente. Ou seja, muitas vezes nossas restaurações interferem no equilíbrio do sistema estomatognático e o paciente pode ser muito prejudicado por algo que tentamos fazer para ajudá-lo. Vou dar alguns exemplos. Você já conheceu alguém que aumentou o tamanho dos seus dentes anteriores e depois disso começou a falar soprado? Pois é, provavelmente a restauração invadiu o espaço funcional livre do paciente e agora não tem espaço para que algumas sílabas saiam de forma fluida. Outro exemplo são aqueles pacientes que vivem fraturando as restaurações. Neste caso, cabe investigar a sua situação oclusal. Dito isto, hoje vou te apresentar uma forma de se fazer um ensaio restaurador antes de partirmos para as restaurações efetivas. Para você ter acesso à lista de materiais completa para este procedimento, acesse o aplicativo Dentify. Vá no menu principal e selecione a opção Preparo pré-operatório. Em seguida, clique em Ensaio Restaurador Mock-up. Aqui você encontrará a lista dos materiais necessários para a confecção da matriz do preparo e para a realização do ensaio propriamente dito. Logo abaixo, você terá o passo a passo completo e ilustrado. Ao final de cada procedimento, você também encontrará o referencial teórico para se aprofundar no assunto. E se você ainda não é um Dentifier, corre na descrição deste vídeo para acessar ao link e baixar o aplicativo Dentify. Ele está disponível para Android e para iOS. Agora sim, com os materiais em mãos, vamos ao passo a passo. Se o seu caso é simples, como o fechamento de ameias incisais muito abertas ou fechamento de diastema, o enceramento sem montagem e articulador pode resolver. Mas, se o seu caso é mais complexo e envolve questões oclusais, monte os modelos em articulador semi-ajustável para que o seu tratamento tenha uma boa previsibilidade. Independente de qual for o seu caso, você deve fazer o enceramento diagnóstico e não deve realizar nenhum tipo de desgaste nos dentes do paciente. O primeiro passo é confeccionar uma matriz a partir deste enceramento. Para que ela seja precisa, eu sugiro que você a confeccione em silicone de moldagem, seja de adição ou de condensação. No caso que eu vou apresentar a seguir, vamos utilizar o silicone de condensação. A porção de silicone pesado deve ser de uma medida rasa, ou seja, sem excessos. Neste caso, foram utilizadas 2 porções rasas de pasta base pesada, pois será confeccionada uma matriz de 1 M-arco. Em seguida, faça a marcação da colher medidora sobre o silicone pesado e proporcione a quantidade de catalisador recomendada pelo fabricante. Misture meticulosamente a base ao catalisador, até obter uma pasta de cor homogênea. Certifique-se de que não ficaram ranhuras de cores diferentes, pois isso significa que a mistura não foi bem realizada. Além disso, não ultrapasse mais de 1 minuto de mistura, para não perder o tempo de trabalho. Modele o silicone para acomodá-lo mais facilmente sobre os dentes. E então, acomode-o em torno dos dentes a serem envolvidos pelo ensaio restaurador. Neste caso, o ensaio será parcial e, por isso, molde somente os dentes a serem restaurados, mais 1 ou 2 dentes adjacentes para servirem de referência na hora da estabilização da matriz em boca. Neste caso, foi moldado o M-arco completo. Se for realizar um ensaio do arco inteiro, molde todo o arco e utilize o rebordo como referência. Tome cuidado para não colocar o silicone para além do fundo do vestíbulo, caso contrário, o molde poderá machucar a mucosa do paciente ou não encaixar adequadamente na boca dele. Certifique-se de que este silicone envolveu toda a face vestibular e lingual dos dentes. Além disso, tente deixá-lo com uma superfície lisa e uniforme.
Aguarde o tempo indicado pelo fabricante para a polimerização do silicone e remova-o do modelo. Em média, este tempo de polimerização é de 5 minutos, porém pode variar de fabricante para fabricante, por isso sempre leia a bula do material. Antes de prosseguir, faça alguns alívios com a lâmina de bisturi ou matriz metálica. Remova o silicone na região interproximal dos dentes. E faça a canaleta do dente em direção à mucosa alveolar. Este alívio serve para que o silicone leve que vamos usar em seguida tenha espaço para escoar o seu excesso e não desloque a matriz da posição original. Dessa forma, a matriz ficará bem adaptada na boca do paciente. Com o alívio realizado, deixe a matriz e o modelo num local de fácil acesso e manipule o silicone leve de condensação. Sobre a placa de vidro, proporcione uma quantidade de silicone leve o suficiente para preencher a área dos dentes no molde de silicone pesado. Em seguida, proporcione a quantidade de catalisador indicada pelo fabricante. Neste caso, é de 1:1, mas pode variar de fabricante para fabricante. Misture meticulosamente a pasta ou catalisador utilizando uma espátula 24. Essa mistura deve ser homogênea e misture aproximadamente durante 30 segundos para não perder o tempo de trabalho. Com o silicone bem manipulado, verta-o na região dos dentes no molde de silicone pesado. Rapidamente transfira o molde sobre o modelo e aperte até extravasar o excesso de silicone leve. Mantenha-o pressionado até que este silicone se polimerize completamente. Este tempo varia de fabricante para fabricante, mas em média de 5 minutos. Lembre-se de manter o molde sempre pressionado, pois o silicone é tixotrópico, ou seja, escoa sob pressão. Então, se não pressioná-lo, não irá escoar para as áreas mais delgadas do dente. Após o período de polimerização, remova a matriz do modelo. E antes de usá-la na boca do paciente, faça o acabamento. Recorte a área sobre as faces vestibular e lingual para que a inserção da matriz seja facilitada e não machuque a mucosa do paciente. Depois, remova o silicone nas áreas de papila para que o excesso de resina bisacrílica possa escoar e o ensaio restaurador seja mais fiel ao enceramento. Faça uma marcação na vestibular da matriz para ter uma referência da posição de inserção na boca. E aqui está a matriz pronta para ser utilizada em boca. Mas antes disso, prove-a no paciente e verifique se está bem adaptada, mas de fácil inserção e remoção. Também verifique se não está machucando a mucosa do paciente. Se ela estiver adequada, faça um ensaio restaurador utilizando a resina bisacrílica, que é autopolimerizável. Se a sua resina vem em forma de blister, acople a ponta misturadora em sua saída. E monte o conjunto no dispensador tipo pistola universal. Seque os dentes com jato de ar e dispense a resina bisacrílica sobre a matriz. Preencha somente as áreas dos dentes que serão restaurados.
Em seguida, leve em posição na boca do paciente e aperte até que encontre resistência ou perceber que a matriz está bem encaixada na boca do paciente. O excesso de resina bisacrílica deve escoar pelos recortes na matriz. Aguarde aproximadamente 30 segundos e remova os excessos que extravasarem pela matriz. Em seguida, aguarde o tempo de polimerização recomendado pelo fabricante. Após o período de polimerização química, remova a matriz da boca do paciente. Remova os excessos de resina na região cervical dos dentes utilizando uma lâmina de bisturi número 12. Remova também os excessos de resina que escoar sobre os dentes adjacentes ou na região lingual. É normal que uma camada de dispersão, ou seja, uma camada melada, se forme sobre a superfície do ensaio restaurador. Basta fazer a limpeza dessa superfície com uma gaze limpa. Verifique se não há falhas neste ensaio restaurador. Se houver pequenas falhas, como a formação de bolhas, basta acrescentar resina composta fluida para preencher estes espaços. Não se esqueça de fotopolimerizar bem por 20 segundos. Com o ensaio restaurador finalizado, faça os testes de função observando a oclusão do paciente. Coloque o carbono de checagem oclusal entre os dentes e peça para que morda em MIH. Verifique se os contatos estão equilibrados, caso contrário, faça o ajuste oclusal utilizando uma broca multilaminada. Em seguida, verifique a oclusão dinâmica colocando o carbono entre os dentes do paciente e pedindo para que ele faça movimentos de lateralidade e protrusão. Faça o ajuste novamente se necessário. Como próximo passo, faça o teste de fonética, pedindo para o paciente pronunciar algumas palavras como Mississippi e fofoca, para enfatizar algumas sílabas como o S e o F. Se o paciente falar soprado, significa que o espaço funcional livre foi invadido e o tamanho dos seus dentes deve ser reduzido. Utilize um disco de lixa de granulação grossa para esta finalidade. Por fim, faça o polimento do ensaio restaurador com uma escova de carbeto de silício. E finalize verificando a estética. Mostre o resultado ao paciente para ele avaliar. Lembre-se de que a estética é subjetiva e o paciente é quem deve aprovar o resultado. Se ele aprovar a estética, siga com o planejamento. Para remover a resina bisacrílica, utilize lâmina de bisturi número 12, forçando a resina em movimentos de cervical para incisão. E se você optar por fazer restaurações indiretas, guarde a matriz de silicone para ser usada como a matriz para restaurações provisórias. Se você gostou desta aula, curta este vídeo para me incentivar a produzir mais conteúdo e aproveite para me seguir e ficar por dentro das próximas novidades. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.